benefícios fantásticos, ela não vai poder usar. Tem 3 contraindicações formais. O diabético tipo 1. Tá, não pode. Não pode, evidentemente. Crianças e gestantes até prova em contrário. Tá. Formais. Agora, tem as contraindicações clínicas. Por exemplo, nós temos uma situação que não é tão desconhecida assim, que é a chamada hipoglicemia, quando o açúcar baixa. Eu não estou falando do paciente diabético que faz uso de medicação para o diabetes, que não esse, que eu já disse que é meio inteligente, e usa insulina, por exemplo, e não comeu, baixou a glicemia. Usa uma medicação para estimular a produção de insulina, não comeu, baixou a glicemia. Essa é uma hipoglicemia por um hipertratamento, pelo menos por um erro alimentar. Agora, existem os hipoglicêmicos que nós chamamos de pâncreas hiperreativo, que é que nós chamamos de hipoglicemia reativa. E na verdade, é reativo a quê? Reativo ao açúcar. Aquela pessoa é sensível ao açúcar. Ela deve comer o mínimo possível de açúcar, por mais paradoxal que possa parecer. Ué, mas se ela precisa de açúcar, ela tem que comer pouco? Pois é. Por quê? Porque, na verdade, aquele paciente teve hipoglicemia, não estou falando dos diabéticos, gente. Sim, outros. Outros. Teve hipoglicemia porque o pâncreas soltou uma carga muito maior do que era para ser solta, para ser liberada, de insulina. Ele ficou descontrolado e ao invés, por exemplo, de descarregar uma quantidade, descarregou 10. Pronto, é isso. E isso é principalmente mediado pelo açúcar de absorção direta, o açúcar. Por isso que o hipoglicêmico reativo, ele é orientado a não comer açúcar livre. E nem tomar suco de laranja, que tem um pico glicêmico muito alto, Depois cai também na mesma rapidez. Qualquer carboidrato de absorção rápida. O suco de laranja está incluso nisso. Nesse paciente que já tem um pâncreas hipersensível, você não tem a dúvida que essa medicação tem uma contraindicação, ainda que não formal, mas muito bem para ser avaliada. Sem contar outras situações que o paciente não vai ter o menor benefício com a medicação. Quais seriam elas? Os pacientes, por exemplo, com obesidade mórbida, o que eu vou esperar de um medicamento que me dá um resultado em 20 semanas de 5 a 7 quilos? Ou ainda que seja 12 em 5 semanas. Se fizer atividade física e reeducação alimentar... Exatamente, claro. Eu acho que tem que haver coerência, tem que haver responsabilidade. Quer dizer, esse não é um tratamento, vamos chamar assim, porque isso é um tratamento, que a pessoa vai substituir os demais, não. Ele é mais um que vem para ajudar um nicho importante da população, que pode emagrecer. Nicho importante, exatamente. Mas que não será bom para todas as pessoas. Não. Agora, é muito interessante anotar, para o diabético tipo 2, é um medicamento realmente extraordinário. Pacientes que têm a chamada intolerância à glicose, alguns o chamam de pré-diabetes, a própria síndrome metabólica, tão conhecida hoje, que nós sabemos que é o colesterol bom bem baixo, a glicemia já um pouco elevada, os triglicéridos também tocando ali a linha de cima, é uma medicação extraordinária. Perfeito. Eu acho que nós estamos, de fato, num caminho, ainda no início dele, de estarmos combatendo de frente as questões relacionadas ao peso e às suas resultantes. Lendo aqui a matéria, eu vi que a liraglutida, ela consegue fazer com que a pessoa tenha uma saciedade. Até uma das pessoas aqui comenta o seguinte, eu ao invés de comer uma barra inteira de chocolate, agora eu como um pedacinho e para mim tudo bem. Eu não me sinto fazendo uma dieta com restrição a alguns alimentos. Eu simplesmente percebo, aquilo que você disse, a ansiedade mais controlada, a saciedade. O que ele faz no corpo para conseguir esse resultado? Tem uma ação central direta lá no centro da fome, propriamente dita, que é bem próximo ali no centro do humor, o centro hipotalâmico. No centro da fome existem receptores para essa substância. Receptores que parecem modular um pouco desse afã de comer, dessa compulsividade. Isso lá no sistema nervoso central. Além disso, no próprio aparelho gastrointestinal, existe, eu vou até me utilizar de um neologismo, mas as pessoas vão entender, uma lentificação da passagem do estômago para a parte do intestino que faz a absorção. Então é como se a gente ficasse empanturrada. Acabei de comer. Pronto. Você sabe que é isso que eu mais observo que os pacientes me respondem. A impressão que eu tenho, almocei direitinho, não fiz grandes restrições, claro, o paciente responsável está procurando... Não vai comer uma feijoada, né? Exatamente, ainda que coma, ele atravessa muitas horas, como que não fazendo aquela referência, como se estivesse enjoado, mas, olha, estou sentindo que ainda estou aqui, ainda estou bem, estou lembrando do almoço ainda. Estou sem fome. É isso. Mas você falou do intestino. Quem tem problemas intestinais,
como desbiose e outros, pode fazer uso também dessa substância, não? Pois é, vai depender de cada caso. Então tem que ser analisado por um endocrinologista a situação de saúde daquele indivíduo em particular. E não só isso, todas essas circunstâncias que envolvem o tratamento para a perda de peso, não é? Existe algum déficit nutricional importante sobre algum aspecto, aquele paciente venha fazendo uma dieta exclusiva, tirando exclusivamente algum alimento. É tudo muito novo, gente. Hoje eu passei numa drogaria aqui, porque eu fui comprar um remédio para minha filha, e já estava vendo lá fila para pedir a medicação, não tinha, completamente esgotada. Mas, gente, não pode comprar na farmácia assim, tem que ir no endocrinologista. Eu realmente não sei se os pacientes estavam ou não. Eu sei que perguntavam, se tinha, perguntava o preço e saíam. Às vezes a gente lê na revista, e hoje eu fui no Dr. Google dar uma olhadinha nessa substância, tinha assim, onde encontrar a substância tal? Eu falei, gente, isso é uma insanidade. Embora, claro que a revista não incentivou, pelo contrário, ninguém ia tomar uma atitude dessa, o incentivo é que você fique bem informado para você chegar no seu médico e junto dele você poder escolher qual é o melhor tratamento para você. Exatamente. Não é para você sair numa farmácia ou em qualquer lugar, saindo comprando a substância e se auto-aplicando. Vai acabar por criar mais uma regulamentação, mas e aí, de fato, com razão de novo, não é? Pois é. O problema não é a regulamentação, é como ela é feita, qual é o objetivo dela e que meios que se usa para chegar a esse objetivo. Exatamente, é isso mesmo. Que a Anvisa é importante, mas sabendo o que faz, né? Sabendo controlar o seu... Tem que ver também, não adianta se nutrir de informações que geram só uma expectativa de um lado da situação. Existem pessoas contra tudo. Na medicina, por exemplo, nós médicos, lamentavelmente, por vezes, as especialidades funcionam como partidos políticos. Eu sou contra tal... Eu já vi colega, tenho amigos, graças a Deus me dou muito bem no nosso meio, mas tem amigos que são contra a reposição hormonal na menopausa. Gente, não é contra ou a favor, é a indicação, existe ou não. Para o fulano X, é importante ou não é? Exatamente, não tem contra, você não está defendendo bandeira política, não tem coloração política, nem time de futebol, nem clubística, nem tampouco religiosa, exatamente. Eu sou contra, é uma coisa absurda. Não dá certo. Existe já comprovação de efeitos colaterais significativos? Não, a bula alerta, até porque eu dentro da minha casuística, o que eu vejo nos pacientes diabéticos que fazem uso de outras drogas, eu já tive algumas situações que eu tive que manipular, né? Mas até hoje não precisei tirar medicação de nenhum paciente. E assim, contando especialmente com os pacientes diabéticos, eu tenho algumas centenas de pacientes usando já a medicação, quando não essa, que é a mais recente, com relação a ser pelo menos um uso diário, a medicação, que também está no mercado, uma outra, que faz 2 vezes o uso da medicação. Então, tem muita gente envolvida com isso, com relação ao tratamento, especialmente diabéticos, sim, é verdade, mas eu nunca precisei retirar a medicação por efeito colateral. Quer dizer, uma pessoa mais sensível pode ter um enjoo, uma coisinha assim de leve, ou será que nem isso? Talvez a sensação dela estar saciada. Talvez nesses pacientes que o médico não soube não exatamente dosar, mas triar para o uso, não é? Quer dizer, ver quem pode, quem não pode iniciar o tratamento, né? Olha, fica aqui mais uma vez o lembrete que o nosso bate-papo médico aqui nunca substitui e nunca substituirá a ida que você deve fazer ao seu médico. Porque aí o médico vai saber direitinho o que pode ser feito. O nosso intuito sempre aqui, assim como com certeza a revista Veja, é informar, é fazer com que você saiba das novidades e consiga chegar no seu médico e falar, doutor, surgiu uma tal substância liraglutida. Para mim funciona ou não funciona? Então, esse sim é um papel muito importante e acho que a mídia tem essa obrigação. Por isso que aqui a gente abre diariamente o nosso espaço. Agora, vá ao médico se você quer emagrecer. O mesmo vale para você fazer dietas loucas, esqueça. E o médico, o endocrinologista, primeiro vai fazer um check-up para ver depois o que pode ser feito para solucionar esse problema, né, doutor? Exatamente isso. Porque quando a gente vê algumas pessoas usando a medicina de uma forma inadequada, é muito triste, porque a medicina a cada dia evolui tanto que a gente não pode brincar e colocar, muitas vezes, uma categoria toda no chão por poucos, né? Exatamente. Seja em qualquer especialidade, você não pode julgar porque um sujeito lá na esquina do horizonte praticou um aborto numa clínica e achar que todo ginecologista tem esse procedimento. A verdade também não é todo médico que trata a obesidade que sai jogando quilos de remédio no paciente, tomando 5, 6 vezes a dose que seria o necessário
e para ter algum prestígio com relação àquele paciente no emagrecimento. Especialmente o uso de diuréticos de alça, que são especialmente usados nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A gente vê paciente utilizando no emagrecimento, mas não tem fundamento. Vai emagrecer o quê se você está dando diurético? Pois é. Salvo alguns diuréticos, por exemplo, a síndrome de ovário policístico, a gente é muito criticado com relação a isso. A síndrome de ovário policístico, ela tem um padrão de formação hormonal, é uma fuga de hormônio masculino, que você pode interferir através de algumas substâncias. Tem uma medicação que é um diurético que se chama espirulactona, que interfere em parte nessa produção de hormônio masculino. Ah, mas aí não é para a pessoa perder líquidos. O objetivo é outro, se usando um diurético. E um dos efeitos é utilizar um pouquinho mais de perda de água. Que a ação da medicação básica seria perder um pouco de água. Mas interfere, por outro lado, o que me interessa, naquele perfil de modificação hormonal. Por isso que o melhor é sempre a gente ver o custo-benefício. Só um médico para poder saber direitinho se para você o melhor seria esta ou aquela droga, né? Sempre. Lembrei de uma coisa que eu li também na matéria que eu achei importante. Pessoas hipertensas percebem também que a sua pressão arterial, junto com a medicação, e assim, claro, perdendo peso, ela se nivela, ela volta aos níveis normais? Parece ter uma ação direta da medicação no perfil, além da própria resultante, que é a diminuição de peso, gerar de fato a melhora no conceito cardiovascular, especialmente dos hipertensos, parece ter uma ação direta da medicação a ser ainda discutido, ou melhor, descoberto. Então, inicialmente se percebe uma variação nessa pressão arterial, mas não se sabe direito ainda de onde se vem. É pelo emagrecimento, pelo equilíbrio corporal ou pela própria substância. Nós já verificamos isso no início, principalmente os diabéticos, é muito comum essa associação entre hipertensão e o diabetes, né? E é muito comum você verificar, né, já a necessidade de retirada de medicação, de ajuste posológico, mesmo antes que o peso caia de maneira importante. Que interessante. É o equilíbrio corporal, que é o que a gente tem que buscar sempre, né? É, por aí. Olha, doutor Antônio Carlos do Nascimento, que é endocrinologista, claro que volta outras tantas vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade sempre, mulheres@tvgazeta.com.br. Para emagrecer, busque a ajuda de um médico, não tente sozinha, mas nem chazinho, nem misturas mirabolantes. A gente não sabe. Às vezes você mistura duas substâncias, chazinhos que você acha que não fazem nada. E aquilo pode dar um revertério no teu corpo, então ao invés de você ter saúde, você perde um pouco que você tem, né, doutor? Chá tem um bocado de chá famoso aí. Não é? E que pode matar. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem. Então, vai buscar sempre a ajuda de um médico. Querendo os contatos do Dr. Antônio Carlos do Nascimento, pode acessar o site www.plasticamontenegro.com.br. Obrigada mais uma vez, viu, pela participação. Obrigado. Olha, é tão bom quando a gente tem profissionais assim, como o Dr. Antônio Carlos, né? Ultra eficientes, e aí a gente vê o quanto que a nossa medicina tem evoluído bastante, justamente por atitudes assim.